Hoje completa 23 anos do maior ataque terrorista da história da humanidade, o mais conhecido como os ataques terroristas de 11 de setembro, acontecido nos Estados Unidos. Os ataques às Torres Gêmeas foi o ataque mais mortal da história utilizando aviões de passageiros. Porém, decidi fazer esse vídeo pelo horário da manhã, com homenagem às vítimas do 11 de setembro, pelo qual o atentado começou. Neste vídeo, irei te contar a história do 11 de setembro. Eu sou o Daniel Bernardo, narrador do canal Sabendo das Curiosidades 28. Se você gosta dos meus conteúdos que eu posto no canal, já deixe logo seu like no vídeo, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma curiosidade do novo canal. Antes de falar como tudo aconteceu naquele dia, vamos falar do cenário envolvido. Esses dois prédios eram conhecidos como Torres Gêmeas, ou World Trade Center, que foram inaugurados em 1973, tornando-se o centro financeiro mais importante do país naquela época, e possuíam 110 andares, e com alturas de 415 metros, localizadas antigamente em Lower Manhattan, em Nova York. Outro prédio envolvido foi o Pentágono, sede de Departamento de Defesa do país, localizado até hoje no condado de Arlington, em Washington, Estados Unidos. Mas na manhã do dia 11 de setembro de 2001, numa terça-feira, 19 sequestradores de diferentes nacionalidades embarcaram em 4 aviões de passageiros que decolariam de aeroportos diferentes, fazendo voos domésticos dentro dos Estados Unidos. Eles se dividiram, 5 sequestradores em 3 aeronaves e apenas 4 em uma aeronave. O primeiro voo envolvido foi o voo 11 da American Airlines, que era um voo doméstico de passageiros, decolou de Boston com destino a Los Angeles. A aeronave utilizada naquela rota era um Boeing 767-200ER, com prefixo November 334 Alpha Alpha. Naquele dia, a aeronave voava com apenas 76 passageiros, 11 tripulantes e 5 sequestradores a bordo. A aeronave decolou um pouquinho atrasado de Boston às 7h59 da manhã. Após passar mais de 20 minutos após a decolagem, o voo foi sequestrado no ar. Mohamed Atta, um dos chefes de sequestro que estava dentro do voo 11, este aqui nesta segunda foto, ele foi fotografado por uma câmera de segurança instalada em um terminal de um aeroporto, desembarcando pouco horas antes dos atentados, antes das 6 da manhã. Ele foi fotografado no momento exato que ele passava por ali. Porém, depois que o avião foi sequestrado, Mohamed Atta assumiu seu posto de desviar a rota da aeronave. Ele ia reportar uma mensagem para os passageiros utilizando um instrumento de comunicação que existe em todas as cabines de todos os aviões, que serve para se comunicar ou com os passageiros ou com a torre. A seguinte mensagem que ele ia reportar aos passageiros era: fiquem todos em seus assentos, está tudo bem, estamos retornando para o aeroporto. Porém, ao invés dele comunicar essa mensagem para os passageiros, ele acabou comunicando para os controladores do aeroporto de Boston, de onde haviam decolado, o que eles suspeitavam de um suposto sequestro aéreo, e criava um clima de suspeita entre o voo 11 e os controladores. Depois disso, o avião fez essa rota até Nova York, em direção ao sul. Com a suspeita de um suposto sequestro aéreo, os controladores do aeroporto de Boston enviaram caças da Força Aérea do país para interceptar o voo 11, porque algo de errado estava acontecendo lá dentro. Infelizmente, os caças somente decolaram 8h50. Horas antes, 8h46, o voo 11 da American Airlines colide contra a torre norte do World Trade Center, horário local.
Este vídeo foi feito pelo cinegrafista francês Jules Naudet, que estava fazendo documentário no país. Quando ele ouviu um forte barulho vindo de cima, ele ficou curioso e apontou a câmera para o avião. E vendo que ele ia atingir algum lugar, ele acabou filmando o resto de tudo o que aconteceu, quando o voo 11 colidiu contra a Torre Norte. Infelizmente, todas as 92 pessoas morreram. Este vídeo também é possível ver o avião passando por trás e também explodindo logo depois. É um outro vídeo do voo 11 colidindo com a torre. O segundo avião envolvido nos atentados foi um voo 175 da United Airlines, que ia fazer um voo doméstico de passageiros, fazendo a mesma rota que o American Airlines 11 ia fazer, decolando de Boston com destino a Los Angeles. O modelo utilizado naquela rota era um Boeing 767-200, com prefixo November 612 Uniforme Alpha. Naquele dia, o avião voava com somente 51 passageiros, 9 tripulantes e mais 5 sequestradores a bordo. A decolagem ocorreu tudo bem, só atrasou um pouquinho até uma hora dar errado. Minutos depois, a torre de controle do aeroporto de Boston entrou em contato com o voo 175, perguntando aos pilotos se eles tinham avistado o voo 11 da American Airlines. Eles disseram que não, mas se eles tivessem avistado, era para tomar distância daquele voo porque algo de errado estava acontecendo lá dentro. 10 minutos após essa conversa, o voo 175 foi tomado pelos 5 sequestradores a bordo, o que no caso os pilotos foram esfaqueados dentro do avião. Após o sequestro, às 9 horas o voo já mudava de rota. Com esse trajeto, às 9h03 do horário local, o voo 175 colide contra a Torre Sul. 17 minutos depois, o voo 175 colide contra a Torre Sul. Mais de 30 ângulos gravaram o possível atentado terrorista. Veja uma das 4 imagens. Vários ângulos gravaram o possível atentado terrorista, que já estava até claro para as pessoas que estavam vendo de perto. Impressionante o que estavam vendo. Já o terceiro avião envolvido foi o voo 77 da American Airlines, que fez o trajeto Washington DC até Los Angeles. O voo era operado por um Boeing 757-200, com o prefixo November 644 Alpha Alpha. O avião voava com 53 passageiros, 6 tripulantes e 5 sequestradores a bordo, totalizando 64 pessoas no total. O avião decolou 21 minutos depois do aeroporto de Washington, às 8h21 da manhã. Após atingir a altura certa, o voo foi sequestrado pelos 5 terroristas a bordo, enquanto o avião ainda continuava seu trajeto. Em um momento, um avião da Força Aérea, um C-130 Hércules, viu um avião da American Airlines, que se tratava de um avião comercial, que fazia manobras atípicas com um avião civil e até uma velocidade muito rápida do avião, exagerada no momento que passou em sua frente. Ele fez este trajeto, quase retornando para o aeroporto, e os pilotos do C-130 falavam para a torre. Por isso, o avião fez um voo muito rasante, quebrando portes e fazendo estragos. Às 9h37, o voo 77 colide contra o Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Com a pancada em uma alta velocidade, o voo destruiu a fachada oeste do prédio do Ministério da Defesa. Às 9h59, depois de 56 minutos após o voo 175 atingir a Torre Sul, ela vem ao chão, trazendo nuvem de destroços, poeira e fumaça. Já o quarto e último voo foi o voo 93 da United Airlines, que fez um trajeto bem diferente dos outros, decolando do aeroporto de Newark com destino a São Francisco, na Califórnia. O voo era operado por um Boeing 757-200, registrado com prefixo November 591 Uniforme Alpha. Naquele dia, o avião voava com apenas 33 passageiros, 7 tripulantes e 4 sequestradores a bordo. O voo deveria decolar a partir das 8 horas da manhã do horário local.
como o aeroporto estava congestionado, o tráfego aéreo estava bem congestionado no aeroporto, o voo atrasou 47 minutos depois e somente decolou logo depois. Tudo ocorreu bem. Enquanto o avião voava, os 3 aviões já atingiram seus alvos que os terroristas queriam, mas esse voo também foi sequestrado pelos 4 terroristas a bordo e ficaram a maior parte do tempo voando com a aeronave até bater em algum lugar. Isso tornou um desespero para as pessoas, para ligarem para seus familiares e contarem o caso inusitado que estava acontecendo também dentro do voo. Alguns passageiros já souberam que esse voo também ia ser alvo de alguma coisa, porque eles já sabiam que 2 aviões bateram contra o World Trade Center e o outro bateu contra o Pentágono. Esse era o provável alvo do voo 93. Ou era bater a Casa Branca dos Estados Unidos ou o Congresso Nacional, conhecido também como Capitólio. Esses eram os 2 prováveis alvos do voo. Contudo, os passageiros elaboraram um plano para enfrentar os sequestradores para que o avião não pudesse bater em algum lugar e morrerem. E foi isso que aconteceu. Os passageiros e sequestradores brigaram dentro do avião em pleno voo. Ainda numa altura máxima, o voo acabou perdendo o controle. Vamos dizer que foi abatido. Somente um sequestrador estava pilotando a aeronave. Contudo, o avião estava caindo em um ângulo vertical e invertido, e fez este trajeto, e acabou caindo às 10h03 no horário local em um campo florestal na Pensilvânia. Infelizmente, todas as 44 pessoas a bordo morreram. Esse voo quase se tornou um voo de heroísmo, por conta que os passageiros queriam sobreviver e não conseguiram evitar o pior, através da briga contra os sequestradores. Um vídeo foi gravado de uma fumaça que se iniciou de um incêndio de uma floresta, após o voo 93 ter caído. Porém, não podemos colocar essa imagem aqui no vídeo. Às 10h28, depois de 1h22 após ser atingida pelo primeiro avião, voo 11, a Torre Norte vem ao chão. Infelizmente, a quantidade de mortos nos atentados é muito grande. Chegou quase na casa dos 3.000, mas morreram 2.996 pessoas, sendo 265 delas nos 4 aviões, envolvendo também os 19 terroristas, 125 no Pentágono e mais 2.606 em Nova York, a maioria delas na ilha de Manhattan, em Nova York. Esse se tornou o atentado mais mortal da história envolvendo os aviões de passageiros. As investigações concluíram que os atentados ocorreram através do Osama Bin Laden. Este homem foi responsável pelos ataques de 11 de setembro, utilizando aviões comerciais com seus 19 membros da Al-Qaeda. Eles eram do Afeganistão. Contudo, após a dissolução da União Soviética em 1991, que hoje em dia é a Rússia, Estados Unidos travou uma guerra contra a União Soviética, conhecida como Guerra Fria. Estados Unidos saiu como vencedor. Para a polêmica de todos, o Oriente Médio não gostou e o Afeganistão criou um plano para acabar com os Estados Unidos de uma forma trágica. Contudo, os Estados Unidos, logo após os atentados, os Estados Unidos disparou mísseis contra o Afeganistão ainda naquela noite. Contudo, o Osama Bin Laden faleceu no dia 2 de maio de 2011, 9 anos após os atentados. O Osama Bin Laden era o principal responsável pelos ataques. Hoje em dia, há um memorial com o nome das vítimas do dia 11 de setembro de 2001. Esse memorial ficou no lugar das Torres Gêmeas, onde está o nome de pessoas que ficaram presas nos prédios que não conseguiram sair, bombeiros também que tentaram salvar as pessoas daquele prédio e também o nome das pessoas que ficaram no voo e morreram na hora quando o avião se chocou contra as torres. Porém, há um prédio que foi inaugurado em 2014, o chamado One World Trade Center, com 541 metros de altura em homenagem às Torres Gêmeas. Já o memorial do Pentágono é assim: 125 pessoas morreram no dia 11 de setembro quando o voo 77 colidiu contra a fachada oeste do prédio do Ministério da Defesa. Nesta placa estão o nome das vítimas que estavam no Pentágono e também os que estavam na aeronave, e também monumentos ficam do lado do prédio do lado de fora, junto com árvores. Já o memorial na Pensilvânia foi assim: o campo inteiro com gramado fofinho e lá
o Memorial das Vítimas, onde 44 pessoas morreram no voo 93, que caiu no campo vazio florestal na Pensilvânia, no qual o avião ia bater ou a Casa Branca ou o Capitólio dos Estados Unidos. O fato realmente curioso é que antigamente a aviação não era como temos hoje. A segurança mudou. A partir dos ataques, agora hoje em dia não é permitido mais entrar com armas fatais, seja facas ou até mesmo armas de fogo. A fiscalização das bagagens é outro ponto importante para que não haja nenhum tipo de arma dentro delas.